nome é Gabriel. Eu tinha 17 anos na época, morava com minha mãe num bairro simples em Recife. Não era daqueles lugares chiques, mas também não era perigoso. Todo mundo se conhecia, e a gente sempre se sentia à vontade andando por aí, mesmo de noite. Naquela noite, eu tinha saído para comprar um lanche numa padaria a umas quadras de casa. Era sábado, por volta das 10 da noite, e a chuva estava caindo forte. Eu estava com minha jaqueta de capuz, mas sem guarda-chuva, então estava meio ensopado. Eu não estava pensando em nada demais, só queria pegar meu pão com mortadela e voltar para casa para assistir TV. A padaria ficava perto de um beco estreito que eu sempre usava como atalho. Não era bem iluminado, mas eu conhecia cada pedra daquele caminho. Só que naquela noite, enquanto eu caminhava, comecei a ouvir algo. Passos, não os meus, mas outros, atrás de mim, no ritmo da chuva. No começo, pensei que era só eco, ou talvez outra pessoa voltando para casa. Mas os passos continuavam, sempre a poucos metros, nunca mais rápidos ou mais lentos. Eu parei para amarrar o cadarço, só para testar. E os passos pararam também. Meu coração deu um salto. Alguém estava me seguindo, e não era coincidência. Eu acelerei o passo, tentando não olhar para trás. O beco estava logo à frente, mas pela primeira vez, ele parecia mais assustador que conveniente. Eu não queria entrar ali sabendo que tinha alguém atrás de mim, mas também não queria voltar pela rua principal e passar mais tempo na chuva. Então, contra meu bom senso, entrei no beco. Os passos continuaram, agora mais altos, como se a pessoa não se importasse mais em ser discreta. Eu juro que senti um arrepio na nuca, como se alguém estivesse tão perto que podia me tocar. Virei a cabeça só um pouco, usando o canto do olho, e vi uma figura. Era um homem, alto, com um casaco escuro e capuz. Ele estava segurando algo na mão, mas a chuva e a escuridão não deixavam ver o que era. Eu comecei a correr. Não pensei, só corri. O beco era estreito, com muros altos dos dois lados, e o chão de paralelepípedo estava escorregadio por causa da chuva. Eu ouvia os passos dele atrás de mim, mais rápidos agora, e então, uma voz. Baixa, rouca, como se ele tivesse fumado a vida inteira. Para, garoto, só quero conversar. Pode conversar? Às 10 da noite, na chuva, num beco. Minha cabeça gritava para eu não parar. Cheguei ao fim do beco e virei numa rua lateral, tentando me misturar com as poucas pessoas que passavam por ali. Mas quando olhei para trás, ele ainda estava lá, caminhando devagar, como se soubesse que eu não tinha para onde fugir. Eu não sabia o que fazer. Minha casa estava a umas 2 quadras dali, mas eu não queria levar esse cara até lá. Então fiz a única coisa que me veio à mente. Entrei numa lanchonete pequena que estava aberta. Tinha umas poucas pessoas lá dentro, um casal e um cara no balcão. Sentei num canto tentando parecer calmo, mas meu coração estava na boca. Pela vitrine, vi o homem parar do outro lado da rua, debaixo de um poste. Ele não entrou, só ficou lá, olhando. A chuva escorria pelo capuz dele, e eu juro que vi ele sorrir. Não um sorriso normal, mas algo torto, como se ele estivesse gostando de me ver apavorado. Eu fiquei na lanchonete uns 20 minutos, fingindo comer um salgadinho que comprei. Quando olhei de novo, ele não estava mais lá. Pensei que talvez ele tivesse desistido, mas, mesmo assim, pedi pro cara do balcão me deixar sair pelos fundos. Ele achou estranho, mas deixou. Saí correndo pela rua de trás, olhando para todos os lados, até chegar em casa. Tranquei a porta e chequei todas as janelas, com medo de que ele tivesse me seguido. Naquela noite não dormi. Fiquei acordado com a luz acesa, segurando uma faca de cozinha. Não contei para minha mãe, porque não queria preocupar ela, mas também porque eu me sentia burro por ter entrado naquele beco. Dias depois, ouvi no bairro que outras pessoas tinham visto um homem estranho rondando à noite, sempre com um casaco escuro. Ninguém sabia quem ele era, e a polícia nunca encontrou nada. Até hoje, evito aquele beco. E toda vez que chove, fico olhando pela janela, com medo de ver aquele cara de novo. Não sei o que ele queria comigo, mas uma coisa eu sei, ele não estava ali só para conversar. Eu nunca fui de acreditar em coisas estranhas. Cresci ouvindo histórias de assombração,
mas sempre achei que eram só histórias para assustar criança. Só que, naquela noite, há uns anos, algo aconteceu que me fez questionar tudo. Era uma noite chuvosa e eu estava sozinho em casa. E então, ouvi um som vindo do quintal. Meu nome é Caio. Eu tinha uns 12 anos na época. Morava com meus pais numa cidadezinha no interior de São Paulo. Nossa casa era simples, num bairro tranquilo, com um quintal grande nos fundos, cercado por um muro baixo. Naquela noite, meus pais tinham ido a um jantar na casa de um amigo, a uns 30 minutos de carro. Era uma sexta-feira, e a chuva não parava desde a tarde. Eles me ligaram no telefone fixo, dizendo que a estrada estava perigosa por causa da tempestade. Então decidiram passar a noite lá e voltar de manhã. Eu não me importei muito, quer dizer, eu era novo, mas já tinha ficado sozinho em casa antes. Minha mãe deixou uma lista de coisas para fazer: trancar as portas, fechar as janelas, deixar a luz da varanda acesa. Eu disse que estava tudo bem, que eu ia me virar. No fundo, eu estava até animado. Sem ninguém em casa, eu podia comer salgadinho à vontade e ficar vendo TV até tarde. Eu me joguei no sofá da sala, com um pacote de Doritos e a TV ligada num canal qualquer. A chuva lá fora estava forte, batendo no telhado, mas eu não ligava. Só queria aproveitar a noite. Só que, lá pelas 11, eu apaguei no sofá. Não sei quanto tempo fiquei dormindo, mas quando acordei, a TV estava em modo de espera, só com aquele zumbido baixo. O que me acordou, na verdade, foi o frio. A casa estava gelada muito mais do que deveria, mesmo com a chuva. Era como se uma janela tivesse ficado aberta, mas eu tinha certeza de que estava tudo fechado. Levantei do sofá, meio grogue, e fui checar as portas e janelas, como minha mãe tinha mandado. A porta da frente estava trancada, a dos fundos também. As janelas da sala e da cozinha, tudo fechado. Mas o frio não explicava. Coloquei a mão numa janela para ver se estava entrando ar, mas nada, tudo selado. Pensei que talvez o vento tivesse derrubado alguma coisa no quintal, então fui até a janela dos fundos para dar uma olhada. O quintal estava escuro, só iluminado pelos relâmpagos que piscavam de vez em quando. A chuva caía forte e o mato alto balançava com o vento. Foi aí que ouvi um som estranho, como um arranhar, vindo do canto do quintal, perto do muro. Não era o vento, nem galho quebrando. Era deliberado, como se alguém estivesse raspando algo contra o concreto. Eu congelei. Minha primeira reação foi pensar que era um gato ou algum bicho. Mas o som parou, e então começou de novo, mais alto, mais perto. Parecia que vinha da porta dos fundos agora. Eu não queria acreditar, mas minha cabeça gritava que tinha alguém lá fora. Fui até a cozinha, peguei uma faca de mesa, a coisa mais afiada que eu podia encontrar, e fiquei parado, olhando para a porta. Cada relâmpago iluminava o quintal por um segundo, e eu tentava enxergar alguma coisa. Então, num desses flashes, vi a porta dos fundos, que eu tinha certeza que estava trancada, estava entreaberta. Só um pouquinho, mas o suficiente para eu ver a chuva entrando. Eu não gritei. Não sei como, mas eu não fiz barulho. Só senti meu coração disparar. Alguém tinha aberto aquela porta. Alguém estava na casa. Eu não sabia o que fazer. Minha cabeça estava a mil, mas meu corpo não se mexia. Eu só conseguia olhar para aquela porta entreaberta, esperando que fosse um engano, que o vento tivesse aberto ela. Mas então ouvi outro som. Passos. Lentos, molhados, vindo do corredor que liga os fundos à sala. Eu me abaixei atrás do sofá, segurando a faca com tanta força que minha mão doía. Os passos pararam, e então ouvi algo pior. Um murmúrio. Era baixo, quase inaudível por causa da chuva, mas parecia alguém falando sozinho. Não dava para entender as palavras, mas o tom era calmo, como se a pessoa não tivesse pressa. Eu não sei quanto tempo fiquei ali, escondido, tentando não respirar alto. Mas de repente, os passos voltaram, e eu vi, pelo reflexo no vidro da janela da sala, vi uma sombra passar. Era alta, magra e arrastava algo no chão. Não sei se era uma ferramenta, um pedaço de madeira ou o quê, mas o som daquele arrastar me deu calafrios. A sombra parou na entrada da sala. Eu estava preso. Se eu corresse para a porta da frente, ele ia me ver. Se eu ficasse, ele ia me encontrar. Então, num impulso,
Rastejei até a escada e subi para o meu quarto, o mais quieto que consegui. Tranquei a porta e me escondi debaixo da cama, rezando para não ser encontrado. Eu fiquei debaixo da cama até o sol nascer. Não sei quando os passos pararam ou se a pessoa foi embora. Só sei que, quando a chuva diminuiu e a casa ficou silenciosa, eu juntei coragem para descer. A porta dos fundos estava fechada de novo, mas tinha pegadas molhadas no chão da cozinha. Pegadas que não eram minhas. Eu não contei para os meus pais. Tive medo de levar bronca por não ter trancado tudo direito. Mas, desde aquela noite, eu nunca mais deixei uma porta destrancada. E às vezes, quando tá chovendo, eu juro que ouço aquele arranhar no quintal de novo. Não sei quem era aquela pessoa, ou o que ela queria. Só sei que, se eu não tivesse acordado naquela hora, talvez eu não estivesse aqui contando isso. Eu sempre gostei da tranquilidade da chuva, o jeito que ela abafa tudo, como se o mundo parasse por um momento. Mas naquela noite, há uns meses, a chuva trouxe algo que eu não consigo explicar. Eu estava subindo o morro para casa, sozinho, quando vi algo que me fez questionar tudo. Uma sombra que não deveria estar ali. Meu nome é Diego. Eu tenho 24 anos agora, mas isso aconteceu quando eu tinha 23, morando numa favela em Rio de Janeiro. Era um lugar que eu conhecia como a palma da minha mão. Cada beco, cada escadaria, cada vizinho. Eu trabalhava como motoboy durante o dia e, às vezes, fazia entregas à noite para ganhar um extra. Naquela noite, uma sexta-feira, eu tinha acabado uma entrega tarde, por volta das 11. A chuva estava caindo forte e as ruas do morro estavam escorregadias, com água escorrendo pelas escadas de concreto. Eu estava cansado, só querendo chegar em casa, tomar um banho quente e descansar. Minha mãe tinha viajado para visitar minha tia em Niterói, então a casa estava vazia. Eu não me importava de ficar sozinho. Na verdade, até gostava. Mas enquanto subia as escadas do morro, com a mochila nas costas e o capuz da jaqueta cobrindo a cabeça, comecei a sentir algo estranho. Era como se o ar tivesse ficado mais pesado, mesmo com a chuva. Eu parei para respirar um pouco e foi aí que notei um som. Não era a chuva, nem o vento, mas algo como um arrastar, como se alguém estivesse puxando algo pelo chão. Olhei ao redor, mas as escadas estavam desertas. A maioria das pessoas já estava em casa por causa da chuva. Pensei que fosse só minha cabeça, mas o som voltou, mais claro, vindo de algum lugar acima de mim, no topo da escadaria. Eu não sou de me assustar fácil. Cresci no morro, já vi de tudo. Mas aquele som estava me deixando com um frio na espinha. Decidi subir mais rápido, querendo chegar logo em casa. As escadas eram mal iluminadas, com alguns postes piscando por causa da chuva. Cada passo que eu dava, o som parecia me seguir, sempre a poucos metros de distância. Cheguei a um ponto onde a escadaria faz uma curva, e ali tinha um muro alto com um grafite velho. Parei para olhar para trás, segurando a lanterna do celular. Não vi nada, só a chuva caindo e as luzes fracas das casas ao redor. Mas, quando virei para continuar subindo, vi algo que me fez parar. No topo da escada, uns 20 degraus acima, tinha uma figura, uma sombra, parada, como se estivesse me esperando. Não dava para ver o rosto por causa do capuz e da chuva, mas era um homem, alto, com um casaco escuro. Ele estava segurando algo na mão. Parecia uma ferramenta, talvez um canivete ou algo maior. Meu coração disparou. Eu não sabia quem ele era, mas ninguém fica parado assim, no meio da chuva, sem motivo. Eu gritei, tentando parecer confiante. Ei, quem é você? Tô subindo, hein? Ele não respondeu. Só ficou lá, parado, como se estivesse me estudando. Então, devagar, ele começou a descer os degraus na minha direção. Cada passo dele fazia aquele som de arrastar, como se ele estivesse arrastando algo atrás dele. Eu não pensei duas vezes. Desci as escadas correndo, escorregando no concreto molhado. O morro é cheio de becos, e eu conhecia um que levava para uma rua lateral onde tinha mais movimento. Enquanto corria, ouvia os passos dele atrás de mim, mais rápidos agora. Ele não gritava, não dizia nada, só corria. E isso era o pior. Era como se ele soubesse exatamente para onde eu estava indo.
Cheguei ao beco e me escondi atrás de uma pilha de caixotes velhos. A chuva abafava os sons, mas eu ainda ouvia aqueles passos, agora mais lentos, como se ele estivesse procurando por mim. Meu celular estava no silencioso, mas a lanterna ainda estava acesa. Então desliguei rápido, com medo de que ele visse a luz. Eu fiquei ali, agachado, por o que pareceram horas, mas provavelmente foram só uns minutos. Então, vi a sombra dele passar pelo beco. Ele parou, bem na entrada, e olhou na minha direção. Não dava para ver o rosto, mas juro que senti ele me encarando. Ele levantou a mão, como se fosse apontar algo. E então, simplesmente virou e foi embora, subindo o morro de novo. O som de arrastar voltou, sumindo com a chuva. Eu não sei quanto tempo fiquei escondido ali, mas só saí quando tive certeza de que ele tinha ido embora. Corri para casa pelo caminho mais longo, olhando para trás a cada segundo. Quando cheguei, tranquei tudo e passei a noite com a luz acesa, sem dormir. Não contei para ninguém, nem para os meus amigos do morro. Tive medo de que achassem que eu estava louco, ou pior, que alguém soubesse quem era aquele cara e viesse atrás de mim. Até hoje não sei quem ele era. Às vezes ouço histórias no morro sobre um homem estranho que aparece em noites de chuva, mas ninguém sabe de verdade. O que me assusta é pensar que ele sabia onde eu estava, como se já tivesse me observado antes. Agora, toda vez que subo aquelas escadas, olho para trás. E quando chove, eu evito sair de casa.